E se o pé grande não for um animal desconhecido, mas algo muito mais antigo e misterioso? E se não for o elo perdido, mas algo que nunca deveria ter existido em primeiro lugar? Existe uma linha de pensamento que não começa nas florestas modernas ou com encontros recentes. Ela começa em alguns dos textos mais antigos da Terra. Textos que descrevem uma época em que algo entrou na história humana que não pertencia totalmente a ela. Seres de tamanho imenso, inteligência, violência, seres de origem híbrida que escritores antigos tratavam não como mitologia, mas como história. E uma vez que você entende o que esses textos dizem que andou pela Terra antes do grande dilúvio, bem, o fenômeno do pé grande começa a parecer muito diferente. Para entender o que eu quero dizer, precisamos voltar bem lá atrás, à base, Gênesis 6. Para entender onde essa ideia começa, precisamos recorrer a uma das passagens mais misteriosas e debatidas de toda a Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Antes de contar o que está escrito, preciso abordar algo que você deve estar pensando. Ah não, ele vai falar de religião. Por que estamos falando sobre a Bíblia? Achei que esse cara era focado em evidências. E o que a Bíblia ou a religião poderiam ter a ver com as evidências de gigantes antigos e sua possível conexão com o Sasquatch? Bem, fica comigo só mais um pouco, porque eu prometo que esse vídeo não é sobre religião. Muitos de vocês sabem que eu sou cristão, mas isso não é sobre tentar converter você ao cristianismo ou algo assim. Isso é baseado em evidências, e eu vou mostrar para você razões arqueológicas e históricas sólidas para chegar à conclusão de que não só gigantes antigos existiram, mas que há uma possibilidade muito real de que eles estejam conectados com o Sasquatch. Mas eu preciso estabelecer o contexto com esses textos antigos, primeiro, tanto textos religiosos antigos quanto textos não religiosos. Como você vai ver, então me acompanhe, a conclusão vale a pena. É lógico, eu prometo. Agora, voltando para Gênesis 6, aqui está o que diz: E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram filhas para eles, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Senhor disse: O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso. Quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, esses foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. É só isso que recebemos, sem contexto, sem explicação, apenas uma referência breve, quase casual, a seres tão misteriosos. E ainda assim, quem eram eles? O autor nem sequer faz uma pausa para esclarecer, como se os leitores originais já soubessem de quem estava falando. Então, as perguntas que surgem naturalmente são: quem eram esses filhos de Deus e o que são os Nefilins? E qual é, se é que existe, a conexão entre eles e o pé grande? Bem, vamos por partes, porque antes de tudo, se o trecho que acabei de ler for apenas uma poesia simbólica, então a teoria que estamos explorando nem chega a sair do papel. Mas se os leitores antigos entenderam isso como uma referência a seres reais, seres de origem mista, então Gênesis pode estar preservando o relato mais antigo conhecido de algo que nunca deveria ter existido. Leitores modernos, mesmo aqueles que acreditam na Bíblia, muitas vezes assumem que a expressão filhos de Deus deve se referir a homens humanos. Parece mais seguro assim, mais simples. Mas quando olhamos para como as comunidades judaicas antigas entendiam essas passagens, uma imagem bem diferente começa a surgir. Na tradição hebraica antiga, a frase filhos de Deus era usada para descrever seres celestiais, membros do conselho divino, não humanos. A expressão exata, filhos de Deus, aparece apenas 4 ou 5 vezes na Bíblia hebraica. Uma ocorrência está aqui em Gênesis 6 e temos 2 ocorrências na introdução do livro de Jó.
Na introdução do livro de Jó, vemos Deus reunindo-se em sua corte celestial, sua assembleia celestial com os anjos, e os anjos são chamados de filhos de Deus. A outra ocorrência no livro de Jó, Jó, capítulo 38, onde Deus está desafiando Jó, e ele diz: "Onde você estava quando eu criei o mundo?" Quando ele criou o mundo, os filhos de Deus cantaram de alegria. Então, também parece ser uma referência muito clara a seres angelicais. E esse entendimento aparece repetidamente em fontes antigas. Na verdade, por milhares de anos, essa foi a interpretação dominante, até que debates muito mais modernos tentaram reinterpretar o texto em termos puramente humanos. Em outras palavras, os primeiros leitores de Gênesis não viam essa passagem como se referindo apenas a casamentos humanos. Eles viam isso como uma fronteira sendo cruzada, um momento em que algo de fora do mundo humano passou a se envolver nele. E essa interpretação antiga, em linha com o significado original do texto, ainda é defendida por pesquisadores atualmente. Recentemente, conversei com Elia Marzulli, um autor, palestrante, aventureiro e pesquisador independente que passou décadas investigando textos antigos, alegações arqueológicas e tradições globais. Relacionado aos nefilins e outros seres anômalos descritos na história antiga, ele vê esse momento como o início de um conflito muito maior que continua por toda a narrativa bíblica. Então, os nefilins são a prole de anjos caídos e mulheres terrenas, mulheres humanas, que se uniram, criando um híbrido conhecido como nefilim. Esse é o motivo do dilúvio. Por que os anjos caídos fazem isso? Porque em Gênesis 3,15, obrigado, Gary Stern, afirma explicitamente que a semente do dragão, lembre-se, eles ainda estão no jardim do Éden. Adão e Eva estão ali. Eles estão apavorados, sabem que se aliaram a alguma coisa. O Nakash, o resplandecente, a serpente, o dragão, os enganou, não há dúvida disso. E eles se aliaram ao dragão. Erro número 1. O dragão está aqui, Adão e Eva, e aqui, reencarnado. Cristo está no jardim. Ele diz ao dragão: sua semente, sua descendência, estará em guerra com a descendência da mulher. Aquele que virá da mulher, o proto-evangelho, esmagará sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Essa é toda a Bíblia. É isso. Gênesis só nos dá o esboço mais breve dessas coisas, mas existem outros escritos antigos, compostos nos séculos seguintes, que preenchem alguns desses detalhes. E é aí que essa história se torna muito mais específica e, sinceramente, muito mais assustadora. A expansão, Enoque e os vigilantes. Uma das fontes mais importantes que expande o relato de Gênesis 6 é um texto conhecido como o Livro de Enoque. Enoque não faz parte do cânon bíblico moderno, mas fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando que as comunidades judaicas do primeiro século o liam na época de Jesus. E no livro de Enoque, os misteriosos filhos de Deus do livro de Gênesis recebem um nome. Eles são chamados de vigilantes. De acordo com Enoque, esses vigilantes eram seres celestiais que desceram do céu para a terra. Não por designação, mas em rebelião contra Deus. Eles viram mulheres humanas, desejaram-nas e fizeram um pacto juntos para tomar esposas e ter filhos. E essa decisão, nessa tradição, é o momento em que tudo muda, e não para melhor. Porque, como já vimos no relato de Gênesis, essas crianças não eram humanos comuns. Eles eram gigantes, não apenas jogadores de basquete altos, mas seres enormes e poderosos que rapidamente saíram do controle. Eles consumiam enormes quantidades de comida, depois o gado e, por fim, pessoas. O mundo inteiro, diz o livro de Enoque, acabou se corrompendo e se tornando violento diretamente por causa deles. E novamente, nessa narrativa, os gigantes não são simplesmente pessoas grandes, eles são híbridos genéticos. Parte humanos, parte seres celestiais rebeldes, descendentes que nunca deveriam ter existido. E essa ideia mais tarde se torna central para a forma como os primeiros escritores judeus entendiam os seres mencionados em Gênesis 6, um grupo que ficou conhecido como os Nefilins. Eles não eram lembrados apenas como guerreiros fortes ou heróis lendários, mas como aqueles que ultrapassaram limites.
o resultado de uma violação entre os reinos espiritual e humano. Agora, ainda temos bastante dessa história antiga para abordar. Se você está se perguntando o que isso tem a ver com Sasquatch, tenha paciência, pois prometo que há uma conexão perturbadora. Antes disso, é preciso entender o contexto histórico. O que acontece depois que os gigantes morrem? Agora, se você não é fã da Bíblia ou de outros textos antigos, como o livro de Enoque, pode pensar que esse conto de fadas termina aqui. Mas a história não termina com a violência dos gigantes, de acordo com o livro de Enoque. A existência deles criou um problema que ia além do mundo físico, porque quando esses gigantes foram finalmente destruídos, algo permaneceu. Enoque descreve que seus corpos morreram no dilúvio de Noé, mas seus espíritos não. Em vez disso, seus espíritos ficaram na terra, desencarnados, inquietos, incapazes de retornar ao céu. Porque eles nasceram da rebelião, mas também eram incapazes de viver como humanos, já que nunca foram totalmente humanos. Então eles se tornaram outra coisa, espíritos errantes, entidades que continuaram a influenciar o mundo muito tempo depois que os gigantes já tinham desaparecido. Agora, quer você aceite essa interpretação ou não, isso nos diz algo importante sobre como os antigos escritores viam os Nefilins. Eles não os viam apenas como humanos gigantes, mas como seres que cruzaram uma fronteira entre mundos e deixaram consequências duradouras para trás. E como você está prestes a ver, Sasquatch pode muito bem ser um deles. A tradição dos gigantes além de Enoque. O livro de Enoque, como eu disse, é uma das expansões mais detalhadas sobre o capítulo 6 de Gênesis. Mas não é a única fonte antiga que preserva a memória de seres muito incomuns no início do mundo. Outros escritos antigos, redigidos em épocas diferentes, com contextos diferentes, também se referem a gigantes como parte do passado distante da humanidade. Mas o que é realmente interessante é que eles fazem isso de uma forma que sugere fortemente que isso não era considerado algo marginal ou mitológico, era simplesmente parte da tradição herdada do conhecimento. Um exemplo vem de outro texto antigo, conhecido como o Livro dos Jubileus, escrito cerca de 2000 anos antes de Cristo. O Livro dos Jubileus reconta a história bíblica inicial e reforça a ideia de que anjos rebeldes desceram à terra, tomaram esposas humanas e que seus descendentes contribuíram para a corrupção que precipitou o dilúvio de Noé. O Livro dos Jubileus reforça o mesmo tema que vemos em Gênesis e no livro de Enoque, que algo anormal de outra esfera entrou na história humana e a perturbou. Outra fonte frequentemente mencionada em discussões sobre gigantes antigos é o livro de Jazar. A versão do livro de Jazar disponível hoje é uma obra medieval posterior e deve ser usada com cautela. Mas ele preserva tradições muito mais antigas sobre seres extremamente poderosos no mundo primitivo e os conflitos violentos ligados a eles. Mesmo que os estudiosos debatam o valor histórico do livro de Jazar, ele mostra como a crença e o conhecimento sobre gigantes foram consistentes nas narrativas judaicas ao longo dos séculos. Mas ainda nos falta uma das fontes não bíblicas mais importantes e fascinantes de conhecimento antigo sobre esses gigantes. Ela vem do historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo. Agora, se você está um pouco enferrujado em história, Flávio Joséfo não escrevia teologia ou lendas. Ele escrevia história, tentando explicar a cultura e a tradição judaicas para um público greco-romano. E quando ele se refere a Gênesis 6, ele não trata os nefilins como simbólicos. Ele os descreve como seres físicos reais, de tamanho e força imensos, e diz que as histórias sobre eles ainda eram claramente lembradas em sua época. Na verdade, Joséfo chega a afirmar que ossos desses gigantes ainda eram mostrados em sua época. Claramente, esse famoso historiador judeu do primeiro século acreditava que esses seres realmente existiram. E essa ideia de que os gigantes eram lembrados como seres históricos e não como figuras mitológicas ainda é discutida por alguns pesquisadores atualmente. Quando perguntei a Lamarzulli como ele entende o relato de Joséfo sobre os nefilins, foi assim que ele respondeu.
Quando Jesus afirma em Jerusalém, há 2000 anos, que sua volta será como nos dias de Noé, todos entendem a referência. Por quê? Porque quando Jesus estava lá, os ossos dos Nefilim estavam expostos abertamente em Jerusalém. Como sabemos disso? O historiador do primeiro século, Joséfo, relata que ossos de Nefilim, enormes e com aparência diferente dos humanos, eram exibidos abertamente em Jerusalém. Por que mostrar aos israelitas o que seus antepassados eliminaram da terra? Joséfo, um homem conhecido por sua dedicação à precisão histórica em cada detalhe, acreditava claramente que esses seres pertenciam à história real, não à lenda. No mundo de Joséfo, os gigantes não eram apenas contos de fadas. Eles eram lembrados como parte do passado distante da humanidade. E quando várias fontes, bíblicas, extrabíblicas e históricas, todas preservam a memória desses seres incomuns no passado distante da humanidade. Isso levanta uma questão muito importante e perturbadora. O que exatamente eles estavam lembrando? Porque se essa tradição realmente reflete algo real, então os Nefilim não eram apenas símbolos teológicos, eles faziam parte de uma história muito mais antiga. E uma história que, como você verá em breve, pode muito bem ter uma ligação surpreendente com o pé grande. A questão da sobrevivência. Será que os gigantes realmente desapareceram? A interpretação tradicional da história bíblica do dilúvio sugere que os Nefilim foram exterminados, junto com tudo o mais, exceto Noé, sua família e os animais que foram levados para a arca. Mas quando você continua lendo o Antigo Testamento, a tradição dos gigantes não desaparece, ela reaparece mais tarde. Passagens descrevem encontros com seres incomumente grandes e poderosos na terra de Canaã. E o texto trata esses grupos como uma categoria conhecida, parte do cenário da história inicial de Israel, não apenas uma anomalia isolada. Vou fazer uma breve pausa para comentar o que alguns de vocês devem estar pensando. Toda a narrativa bíblica não passa de mitos, então por que deveríamos nos importar quando o Antigo Testamento fala sobre gigantes? Bem, na verdade, há uma grande quantidade de evidências arqueológicas muito convincentes que sugerem fortemente que as pessoas, lugares e eventos descritos na Bíblia realmente aconteceram. É por isso que eu tendo a levar isso a sério, quando o texto menciona gigantes. Agora, o exemplo mais famoso de um gigante bíblico é, claro, Golias. Mas mesmo Golias não é apresentado como uma estranheza isolada. Ele faz parte de um padrão maior, conectado a uma tradição mais ampla de linhagens de gigantes mencionadas em toda a Bíblia. Isso levanta uma questão séria se todos os Nefilins foram destruídos durante o dilúvio de Noé. E só para constar, aliás, um dilúvio mundial é mencionado em muitas culturas antigas ao redor do mundo. Não é apenas um conto de fadas. Por que então a Bíblia preserva uma tradição de gigantes após o dilúvio? Exatamente como isso poderia ter acontecido é amplamente debatido. Algumas interpretações defendem uma recorrência posterior do mesmo tipo de corrupção que aconteceu em Gênesis 6. Outros sugerem a possibilidade de linhagens de gigantes terem sobrevivido. De alguma forma, o texto, infelizmente, não nos dá uma explicação passo a passo, mas apresenta claramente a ideia de que gigantes continuaram a existir na Terra depois de Gênesis 6. A narrativa dos gigantes não termina de forma clara, ela persiste e volta a aparecer. E até hoje, como você verá, com base em fortes evidências arqueológicas, ela se recusa a desaparecer. O que nos deixa com uma possibilidade impressionante e bastante assustadora. Talvez estejamos diante de gigantes sobreviventes nos registros históricos. Se as tradições de gigantes pós-diluvianas preservadas nas escrituras e nos antigos escritos judaicos fossem apenas mitológicas, então esperaríamos que elas desaparecessem lentamente da história. Mas, em vez disso, histórias de seres humanoides incomumente grandes continuam aparecendo em relatos históricos, tradições regionais e até mesmo em testemunhos modernos. Um dos casos norte-americanos mais famosos vem da caverna Lovelock, em Nevada.
No início dos anos 1900, alguns mineradores que escavavam a caverna se depararam com uma mistura incomum de artefatos antigos, sandálias trançadas de tamanho exagerado, por exemplo, ferramentas grandes e restos humanos que os primeiros relatos descreveram como gigantes. As tradições orais dos Paiute locais falam de um povo chamado Siteca, gigantes descritos como violentos e canibais. De acordo com a tradição, após muitos anos de conflitos entre os dois povos e mortes de ambos os lados, os Paiutes expulsaram esses gigantes para dentro de uma caverna, selaram a entrada e os queimaram vivos. Esta é a caverna que mais tarde ficou conhecida como Lovelock. Agora, como era de se esperar, a arqueologia tradicional diz que nunca foram encontrados restos de gigantes lá. Mas os testemunhos dos primeiros exploradores das cavernas, assim como algumas fotografias bastante assustadoras, dizem o contrário. Sem falar na antiga tradição oral dos Paiutes. Há um motivo pelo qual a ideia de gigantes dentro e ao redor desta caverna tem sido mantida viva por mais de um século. Há até evidências de que realmente houve queima dentro e ao redor da entrada da caverna. Mas relatos de restos de gigantes não se limitam à Nevada. Durante o século XIX e início do século XX, jornais de toda a América do Norte relataram a descoberta de esqueletos gigantes, enquanto montículos eram escavados ou projetos de construção estavam em andamento. Vários relatos mencionam esqueletos com cerca de 2,10 metros a 2,40 metros ou mais. Com o tempo, essas descobertas e os relatos subsequentes levaram a alegações de que instituições como o Smithsonian estavam coletando e escondendo esses restos mortais. Claro, como era de se esperar, o Smithsonian nega qualquer uma dessas alegações. Mas eles também não têm exatamente um histórico de honestidade. A enorme cidadela esculpida cheia de artefatos na parede do Grand Canyon já é prova suficiente disso. A persistência dessas histórias sobre restos de gigantes e a quantidade de relatos vindos de diferentes regiões, de pessoas sem motivo para mentir, continuam alimentando as conclusões de muitas pessoas, inclusive eu, de que esses restos gigantes realmente foram encontrados e depois suprimidos. Agora, tudo isso se conecta de forma impressionante com o Sasquatch, como você vai ver em breve. Mas antes de chegar a isso, preciso te contar sobre uma afirmação mais recente e muito controversa relacionada aos gigantes. Ela tira toda a narrativa dos gigantes da arqueologia e a coloca na história militar moderna dos Estados Unidos. No início dos anos 2000, começaram a circular entre os militares dos Estados Unidos relatos sobre um encontro no Afeganistão com um tipo de humanoide gigantesco, violento e ruivo. O relato diz que um confronto com esse ser aconteceu em algum lugar nas montanhas remotas da região de Kandahar. A história, frequentemente chamada de Relato do Gigante de Kandahar, descreve um ser com mais de 3,6 metros de altura, supostamente morto por uma unidade militar dos Estados Unidos e posteriormente removido por helicóptero. Agora, Elia Marzulli analisou esse caso de perto. Ele afirma até ter entrevistado um dos soldados que estava lá. Veja o que ele tem a dizer sobre isso. O gigante de Kandahar está na província de Kandahar, no Afeganistão. E a história que nos contaram, e você precisa lembrar, eu entrevistei o suposto atirador 3 vezes antes. Trouxemos ele para a câmera 2 vezes por telefone, uma vez em Ohio, cara a cara. E então nós o trouxemos, e depois o entrevistamos, cobrimos o rosto dele e disfarçamos a voz, assim diz a história. E eu realmente fiz uma reportagem, um repórter do Daily Mail recentemente, este ano, na verdade em 2025, me entrevistou sobre o gigante de Kandahar. E ela ficou dizendo algo como, bem, e quanto a isso, sabe, como o governo pode encobrir essas coisas? E se pessoas foram mortas, as famílias não saberiam? E eu disse, não, você está brincando comigo? Ninguém sabe o que ocorreu no experimento da Filadélfia. Eles podem alterar qualquer registro que desejarem, me poupe. Mas ela fez um artigo muito bom e, sabe, foi muito justa. Foi um bom artigo, foi um bom jornalismo. Ela pode não concordar com o que eu afirmei, mas eu acredito. E o atirador, olha, eu tenho testemunhas, eu tenho o atirador, e isso tudo está no nosso filme na série Watchers. Vocês, pessoal. Se quiser ver tudo, o atirador falando e a segunda testemunha também. Por favor, alugue o filme por $5.
Tudo isso está na série Watchers, Gigante de Kandar, acho que no Watchers 10. De qualquer forma. Então o atirador fala oficialmente. E a patrulha dele é enviada para a província de Kandahar porque outra patrulha desapareceu. Eles perderam seus pontos de encontro. Então eles seguem a trilha e chegam ao lugar dele, lá no alto das montanhas, e descem até uma saliência, bem acima do chão do vale. E acima deles há uma caverna, e eles veem pedaços de carne e o que podem ser uniformes ou parte de um rádio. E da caverna sai um gigante de 3,5 metros brandindo uma lança, cabelo ruivo, usando uma túnica, e ele está com a lança. E ele está gritando, e todo mundo congela, quem não congelaria, né? Esse agora é o seu pior pesadelo. Quer você escolha acreditar nesse relato ou não. E na minha opinião, certamente não parece ficção, mas de qualquer forma, o significado disso é claro. A ideia de seres gigantes, parecidos com humanos, não está restrita a textos antigos. Ela reaparece no folclore e nas tradições de todo o mundo. Em muitos relatos históricos, incluindo alguns que indicam fortemente uma supressão institucional e, de acordo com algumas testemunhas, até mesmo nos tempos modernos. E essa continuidade é importante, porque uma vez que passamos dos gigantes do mundo antigo para relatos de grandes figuras humanoides cobertas de pelos vagando pelas florestas da América do Norte e de outras partes do mundo, a comparação começa a mudar. Não estamos mais falando apenas de mito ou mesmo de memória, estamos falando de algo que as pessoas estão vendo hoje em dia, eu incluso. A comparação entre os gigantes antigos e os encontros modernos. Se você ficou comigo nessa imersão histórica, antes de tudo, obrigado. Nós abordamos muita coisa e até agora nada disso foi diretamente ligado ao Sasquatch. Talvez seja por essa conexão que você está aqui. Mas é claro, a base que construímos é importante, porque ela dá contexto à pergunta que estamos prestes a explorar. Até este ponto, estivemos imersos no passado distante, no mundo dos textos antigos, tradições antigas e relatos históricos de seres que não eram totalmente humanos, mas também não eram totalmente outra coisa. Os Nefilins e os gigantes que vieram depois pertencem àquele cenário distante, uma época que a maioria das pessoas considera estar seguramente isolada do presente. Mas, e se, como histórias como o relato do gigante de Kandahar sugerem fortemente, essa fronteira não for tão sólida quanto gostaríamos de supor? Quando você se afasta das páginas da história antiga e começa a ouvir atentamente os relatos modernos vindos das regiões selvagens, um padrão curioso começa a surgir. Relatos que, à primeira vista, parecem descrever nada além de um primata desconhecido. Bem, eles começam a apresentar estranhos paralelos temáticos com os seres que aqueles primeiros escritores tentavam descrever. Agora, é aqui que precisamos avançar devagar e com cuidado, sem forçar uma conclusão, mas simplesmente colocando duas imagens lado a lado. De um lado, o retrato composto dos Nefilins, descritos em Gênesis 6 e em outros textos antigos, seres descritos como imensos, poderosos e inteligentes, e também de alguma forma fora dos limites da vida humana. E do outro lado, milhares de relatos modernos de testemunhas oculares de um ser que recebe muitos nomes: Sasquatch, Pé Grande, Homem Peludo, relatados em florestas, montanhas e regiões selvagens remotas ao redor do mundo. À primeira vista, essas duas imagens parecem separadas por localização geográfica e por milhares de anos de história, mas vamos comparar suas características relatadas. Acho que você concorda que a distância entre essas imagens não é tão grande quanto parece. Vamos começar com a característica mais óbvia, aquela que pega praticamente toda testemunha ocular moderna de surpresa: tamanho. Nas fontes antigas, os Nefilins e mais tarde os gigantes eram descritos como imensamente grandes e poderosos. O tamanho deles é uma grande parte do que os tornava notáveis e tão destrutivos. Agora, e quanto aos encontros modernos com o Sasquatch? Testemunhas em vários continentes e décadas descrevem um ser que não é apenas grande, mas incrivelmente imenso.
ombros enormes, largura extraordinária, estimativas de altura que frequentemente ultrapassam 2,10 metros ou 2,40 metros e às vezes consideravelmente mais. Caçadores, lenhadores e militares. Pessoas acostumadas a julgar escala e tamanho dizem regularmente a mesma coisa. Seja lá o que viram, tinha proporções que não correspondiam a nenhum animal conhecido na natureza selvagem da América do Norte. Agora, o ponto aqui não é que ser grande é o mesmo que ser gigante. Muitos animais são grandes, alces são grandes, ursos são grandes. Mas o que se destaca nos relatos do pé grande é a combinação de tamanho e estrutura. Membros longos, postura ereta, proporções semelhantes às humanas, embora não exatamente iguais às nossas. E também a sensação muitas vezes acompanhada de um medo avassalador e paralisante de que a testemunha não está olhando para um animal. Elas estão olhando para algo que se comporta com um certo tipo de consciência, e isso nos leva ao segundo paralelo: inteligência. Em textos como Enoque e o Livro dos Gigantes, os nefilins não são descritos como brutos gigantescos e irracionais. Eles são descritos como organizados, capazes de tomar decisões e até mesmo de se comunicar e refletir. Eles se reúnem, agem com intenção e sua presença e ações alteram o mundo humano ao seu redor. Muitas testemunhas modernas do pé grande descrevem algo muito parecido. Eles certamente não descrevem um animal desajeitado andando pela floresta. Descrevem algo que observa, que circula os acampamentos a sotavento e que parece entender o comportamento humano bem o suficiente para ficar logo além do campo de visão. Muitos pesquisadores já notaram esse padrão. Essas criaturas se comportam muito menos como um simples macaco não descoberto e muito mais como algo que está controlando quando e como nós as vemos agora. Novamente, isso não prova uma conexão entre os nefilins e o Sasquatch, mas é sugestivo. Isso coloca ambos os retratos em uma categoria que não é nem animal nem humana, pelo menos não completamente. Mas a possível conexão não para por aí, porque ainda tem o cenário, o habitat. Após a narrativa do dilúvio, as tradições bíblicas sobre gigantes tendem a colocar povos incomuns na periferia da civilização, em regiões de fronteira, montanhas, áreas selvagens, territórios, bem longe do centro dos assentamentos humanos, lugares liminares, terras de fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Agora, quase nem precisa dizer que hoje em dia os relatos sobre o pé grande vêm, em sua maioria, de lugares que se encaixam exatamente nessa mesma descrição. Florestas densas, regiões montanhosas remotas, vales isolados, regiões onde a presença humana é escassa e onde algo, mesmo algo muito grande, poderia teoricamente permanecer escondido, me parece que é um paralelo geográfico que vale a pena considerar. Mas a comparação não para nas características físicas ou no ambiente, porque muitos relatos modernos do pé grande incluem detalhes que levam o fenômeno muito além do simples campo da biologia. Relatos de desaparecimentos súbitos, por exemplo, pegadas que somem no meio de um campo aberto, efeitos ambientais estranhos e momentos em que as testemunhas têm dificuldade para descrever o que acabaram de ver. Em termos puramente físicos, esses detalhes começam a ecoar outro aspecto da antiga tradição dos nefilins. A ideia de que esses seres não eram apenas anomalias físicas, mas estavam ligados a uma fronteira entre mundos. Ainda não estamos dando um salto ousado, estamos apenas observando que, quando colocadas lado a lado, as descrições antigas e os relatos modernos parecem ocupar o mesmo território estranho. Uma categoria de ser que é semelhante ao ser humano, massivo e poderoso, inteligente e evasivo, e de alguma forma fora de lugar na história humana normal. Então, a pergunta que começa a se formar silenciosamente é esta: se escritores antigos estavam tentando descrever uma categoria real de ser, e se testemunhas modernas estão descrevendo seres que compartilham muitas dessas mesmas características, será que estamos olhando para capítulos diferentes da mesma história? Vamos explorar essa possibilidade a seguir.
Vamos dar uma olhada mais de perto nos aspectos mais incomuns dos encontros modernos com o pé grande, os elementos que até mesmo os chamados pesquisadores de Sasquatch muitas vezes se recusam a discutir. E vamos ver como esses detalhes se encaixam ou não na estrutura antiga que acabamos de apresentar. Quando os encontros desafiam a biologia, se o pé grande fosse simplesmente um animal não descoberto, como muitos pesquisadores do Sasquatch parecem querer acreditar, os relatos provavelmente seguiriam padrões. Reconhecemos pegadas na lama, movimento entre as árvores, um vislumbre rápido antes de algo grande desaparecer no mato. Esses são, é claro, elementos comuns em muitos encontros com o Sasquatch. Mas junto com essas experiências, existe outra camada nesse fenômeno, do tipo que permanece muito tempo depois que o momento já passou. As pessoas falam sobre figuras que passam para trás de uma árvore e depois não aparecem do outro lado. Formas que parecem transparentes ou que de alguma forma se dissolvem nas sombras. Momentos em que a floresta, viva com sons e movimentos naturais em um instante, de repente fica completamente imóvel no seguinte. Caçadores, trilheiros, pessoas experientes na mata, gente que conhece a floresta, muitas vezes descrevem uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de que não estavam apenas vendo algo, mas também estavam sendo observados. As coisas que aconteceram depois disso foram extremamente incomuns. Nós víamos essas bolas de luz pairando ao redor da casa. Algo se aproximava da janela e batia nela, mas dava para ouvir as unhas batendo no vidro, tipo clique, 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 clique. E isso aconteceu, eu diria, de 3 a 5 vezes ao longo de uns 4 meses. E eu definitivamente sentia que alguém estava invadindo, nos observando pelas janelas. Então, da última vez que isso aconteceu, peguei minha pistola e corri para lá. Dei umas 3 voltas na casa e não havia ninguém fora. Às vezes, eles relatam esferas de luz flutuantes antes, durante ou depois do avistamento. Essas esferas às vezes são descritas como se movessem com inteligência. Esses são os detalhes que muitos pesquisadores hesitam em discutir. Elas não se encaixam perfeitamente na biologia ou no comportamento normal da vida selvagem, então muitas vezes são deixadas de lado, fora das conversas oficiais. Mas, sendo honestos, não dá para fingir que elas não fazem parte do registro. E quando esses encontros modernos, particularmente incomuns, são colocados ao lado das narrativas antigas que discutimos, bem, a comparação se aprofunda. Porque, como já falamos, no livro de Enoque, os seres nascidos dos vigilantes não são descritos como simples gigantes. Eles são retratados como resultado de uma violação de limites, algo que transitou entre reinos e perturbou a ordem natural. Eles não são totalmente humanos, nem totalmente seres espirituais poderosos, mas possuem elementos de ambos. E a existência deles está ligada a um mundo que já não se comporta como deveria. Em outras palavras, eles são lembrados não apenas como anomalias físicas, mas como seres ligados a uma perturbação mais profunda do próprio tecido da realidade. E agora, milhares de anos depois, testemunhas descrevem encontros que parecem menos com a observação da vida selvagem e mais como esbarrar em algo que não pertence exatamente a este mundo. Como o conhecemos, não apenas um animal se comportando de forma estranha, mas uma presença que parece consciente e de alguma forma deslocada. Novamente, isso não prova uma conexão. Estamos indo além do campo onde a prova empírica realmente se aplica. Mas certamente levanta uma questão mais profunda. E se alguns encontros não forem apenas com uma espécie que ainda não classificamos, mas com uma categoria de ser que sempre existiu às margens da história humana? Para Lamarzulli, o relato dos Nefilins não é apenas um fragmento da mitologia antiga ou mesmo da história antiga. É parte de um padrão muito maior que se estende desde os relatos bíblicos mais antigos até encontros nos dias atuais. Veja como ele explica isso. Então, os Nefilins são a prole de anjos caídos e das mulheres da terra. Mas o livro de Enoque nos diz que os anjos caídos também estão pecando contra o reino animal e criando híbridos. Entra o Sasquatch, entra o Squatch, entra o pé grande. Então, o que é isso?
Estamos vendo um descendente de Nefilim? Na minha opinião, é isso que eles são. Para alguns pesquisadores, a história dos Nefilins não se trata apenas do passado distante. É parte de uma narrativa bíblica maior que se estende desde o início da humanidade até seu futuro profético. Existem temas recorrentes nas Escrituras, momentos em que os limites entre os reinos são cruzados, quando a ordem natural é interrompida e quando a humanidade se vê diante de algo fora do comum. Nem todo mundo interpreta essas passagens da mesma forma, é claro, e tudo bem. Mas o fato é que existem razões sólidas, lógicas, históricas e arqueológicas para não descartar esses textos antigos. E há razões igualmente sólidas para ligar o antigo ao moderno. Como fizemos neste vídeo, para mim e para muitos outros, relatos modernos de seres estranhos que não deveriam existir. Eles não parecem mistérios isolados, parecem ecos de uma história que nunca foi feita para permanecer apenas na história antiga. De volta à floresta. Apesar de todos os textos antigos, tradições históricas e interpretações teológicas, o mistério do pé grande acaba voltando para algo muito mais simples. As pessoas estão vendo alguma coisa. Eu sou uma delas. Não é alucinação, não é nada simbólico. Elas estão vendo alguma coisa. Parado entre as árvores, atravessando cristas, observando da beira de uma clareira antes de desaparecer de volta na floresta. Como já destaquei várias vezes neste canal, as descrições costumam ser surpreendentemente parecidas. Extremamente alto e corpulento, andando sobre duas pernas, ombros enormes, coberto de pelos, um rosto humanoide que não é exatamente humano. Movimentos que são incrivelmente poderosos, deliberados e estranhamente controlados. As testemunhas frequentemente dizem alguma versão da mesma coisa após suas experiências. Não era como avistar um animal selvagem, parecia um encontro. Caçadores familiarizados com ursos e tudo mais que é conhecido e oficialmente classificado nas florestas. Homens acostumados à vida ao ar livre que passaram a vida inteira na natureza. Pessoas que conhecem os sons e os ritmos da floresta. Muitos descrevem um momento de contato visual que parece perturbadoramente consciente. Seja lá o que eles tenham experimentado, o que eu mesmo experimentei, nenhum de nós sai pensando que acabou de encontrar um animal selvagem com comportamento estranho. Por que exatamente isso acontece? E novamente, é aqui que as histórias antigas e os encontros modernos começam a se cruzar, porque as tradições em torno dos Nefilins, elas não descrevem monstros no sentido de contos de fadas. Elas descrevem seres que eram parecidos com humanos, mas não totalmente humanos. Físicos, inteligentes, presentes no mesmo mundo que nossos ancestrais, mas de alguma forma fora da ordem natural das coisas. Então, por que tantas testemunhas modernas, com pouco ou nenhum conhecimento desses textos e histórias antigas, descrevem coisas de forma tão consistente e semelhante a elas? Essas semelhanças, elas são o motivo pelo qual essa pergunta se recusa a desaparecer. Porque, novamente, as pessoas ao redor do mundo não estão descrevendo um animal comum, muito pelo contrário. Isso nos traz de volta a possibilidade muito real e, na minha opinião, provável, que o que está sendo visto hoje pode muito bem pertencer a uma categoria de ser que os humanos vêm tentando entender há muito tempo. A pergunta que permanece no final, a história dos Nefilins e o mistério do pé grande não se unem de uma forma que nos dê uma resposta clara e satisfatória. Eles parecem girar em torno da mesma pergunta, mas de ângulos bem diferentes. Escritores antigos descreveram uma época em que o mundo parecia instável, quando limites eram ultrapassados, quando a humanidade se via dividindo o mesmo espaço com seres que não deveriam existir. Essas memórias foram preservadas em muitos textos e tradições antigas ao redor do mundo. Sem falar nas evidências arqueológicas que apontam para a existência real de humanoides gigantes na Terra. E milhares de anos depois, em florestas remotas e cadeias de montanhas, as pessoas ainda descrevem experiências que as deixam com a mesma sensação de inquietação e maravilhamento. Alguns veem esses paralelos como coincidência ou resultado da imaginação humana, pessoas tentando entender o desconhecido.
Outros, como eu e Eliá, Marzulli, acreditam que as semelhanças apontam para uma continuidade mais profunda, um padrão que se estende desde a história antiga até os dias atuais. O que podemos dizer com certeza é que as histórias não pararam, elas ainda estão sendo contadas hoje. Não por escribas antigos, mas por caçadores, trilheiros e pessoas comuns que entraram na floresta esperando uma experiência normal. E saíram de lá com algo que não sabiam como categorizar. E assim como eu, com perguntas das quais não conseguiam se livrar. E talvez eles nos mostrem que o nosso mundo ainda é muito mais misterioso e complexo do que tendemos a supor com nossas mentes modernas. Seja qual for a explicação, o mistério permanece, embora eu sinta que estamos chegando mais perto de resolvê-lo. Mas até entendermos completamente o que as pessoas estão encontrando nesses lugares remotos, tanto no passado quanto no presente, as perguntas vão continuar conosco. Perguntas como: o que eles estão vendo? E por que as histórias deles se parecem tanto com as que já ouvimos antes? Pessoal, obrigado por assistirem até o fim. Esse assunto é muito profundo. E se você tiver qualquer pensamento, insight, pesquisa ou conclusão sobre esse assunto que queira compartilhar, por favor me diga nos comentários abaixo ou me envie um e-mail. Eu realmente gostaria de ouvir de vocês, porque sinceramente minhas próprias conclusões sobre isso ainda não estão totalmente formadas. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e se inscreva no Cabin in the Woods. Se quiser me apoiar mais, inscreva-se no meu Patreon. O link está na descrição. Por alguns reais mensais, você tem acesso exclusivo a mim e a conteúdos que não compartilho com mais ninguém. Você estará me ajudando a continuar essa pesquisa. Muito obrigado novamente por assistirem, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês e vejo todos vocês no próximo vídeo.